Últimas notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado nessa começo de terça-feira. Logística do Fluminense para a estreia da Libertadores lá no Peru contra o Alianza Lima está completamente definida e temos algumas informações importantes sobre o nosso adversário para trazer para você. Tem também Abel Braga elogiando bastante meia do Fluminense, tem outro adversário do Flu na Libertadores, tendo alguns probleminhas aqui no Rio de Janeiro e logo logo ele vai ter que vir aqui na cidade. E além disso, jogador do Flamengo é pego em exame antidoping. Vocês sabem dessa informação já, mas tem um detalhe que liga um Fla-Flu a essa história. Pois é, gente, muita informação do Flu nesse vídeo aqui para você, tricolor. Então depois da vinheta a gente vem com as informações. Esse cara é um ídolo histórico do Fluminense. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, né? Me deu o título brasileiro de 2012, era o treinador à época. Também foi o cara que fez o Fluminense sair da fila, né, de 10 anos sem conquistar nada no Carioca de 2022. Claro que quando ele era treinador do Fluminense eu tinha 1 milhão de críticas, eu reclamava, eu cornetava. Mas esse cara, para mim, é um grande ídolo da história tricolor, dos grandes treinadores da história do Flu, e é um cara, gente, que entende muito de futebol. Então, quando ele fala, eu sempre paro para ouvir, porque tem conhecimento ali, não só de futebol, como de vida também. Eu tô falando do Abel Braga, gente, é claro, o Abelão, um dos maiores treinadores da história do Fluminense, também é um ídolo histórico do Internacional de Porto Alegre, e ele deu uma entrevista ao jornalista Jeremias Werneck, que é lá do Sul, para falar, né, da relação dele com o Internacional, do momento que vive o Inter, né? Não o momento exatamente atual, o Inter acabou de ser eliminado lá no Campeonato Gaúcho para o Juventude, a entrevista foi um pouco antes disso, mas foi ao ar ontem, antes do jogo, por sinal. E o Abel Braga falou de diversos assuntos relativos à Internacional, mas claro, cita o Fluminense nessa entrevista, é impossível não citar, né? Ele que é tricolor, é cria do Fluminense, muito grato ao clube, e a gente, como tricolor, também é muito grato a ele, é claro. Mas em determinado momento, cara, o Jeremias Werneck fez uma pergunta ao Abel sobre o Alan Patrick, né? Meia do Internacional, um camisa 10 lá da equipe, que vem jogando muito bem desde que ele retornou ao futebol brasileiro, retornou ao Internacional, né? O Alan Patrick chegou a ser comandado pelo Abel lá no Sul em 2014, mas em outro momento, né? Mais no começo da carreira, o Abel chega até a citar isso na entrevista, no momento que tinha Alex, tinha D'Alessandro, e o Alan Patrick não conseguia ser titular absoluto daquela equipe do Inter. Mas o Abel rasgou elogios ao meia e inclusive falou que ele merecia ir à seleção brasileira. Eu vou botar a declaração do Abel aqui na tela, que a gente vai comentar, e nessa declaração sobre o Alan Patrick, você está se perguntando, né? Pô, mas por que a gente está falando do Alan Patrick? Calma, é porque nessa declaração sobre o Alan Patrick, ele também aproveita para rasgar elogios sobre o Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense. Ele traça um paralelo bem interessante entre os dois jogadores. Não, mas ele pelo que está jogando, ele merece ir para a seleção. Né? Não estou dizendo que tem que ser convocado, não. Mas que ele merece, merece. Hoje, no futebol brasileiro, camisa 10 só tem dois. Né? O Ganso e ele. Mas ele com muito mais possibilidade. Esse mais possibilidades que o Abel fala, né? É importante frisar que ele está falando da questão de ser convocado, né? Não é uma coisa efetivamente ali sobre o jogador. É só porque o Alan Patrick é um pouquinho mais jovem do que o Ganso, na cabeça do Abel teria mais chances de ser convocado para a seleção brasileira. Ele tem 32 anos, o Ganso já tem 34. Acho até que não muda muita coisa, não, mas eu até sou um pouco suspeito para falar, para comentar disso, porque eu gosto muito do futebol do Alan Patrick, tá? O pessoal que acompanha aqui a Central já há mais tempo deve lembrar, quando ele estava para voltar para o futebol brasileiro e voltou para o Inter, eu pedia o Fluminense contratar o Alan Patrick. Eu acho um jogador de muita qualidade, um meia muito cerebral, tem boa finalização, bola parada também, eu acho que agregaria muito a qualquer equipe do Brasil, agregaria ao Fluminense, está agregando ao Internacional, mas o Abel, né, claro, cita ali também o Paulo Henrique Ganso, fala que são os últimos dois camisas 10 clássicos do futebol brasileiro, né? A gente lembra, é importante lembrar isso, de que o Paulo Henrique Ganso volta, né, ao radar do Fluminense, vamos botar dessa maneira, com o Abel, né? Ele vem em 2019, chega com muita pompa, etc., com o Fernando Diniz, né? E aí ele fica ali ao longo daquele ano, no final do ano ele acaba perdendo um pouco de espaço, o Nenê já tinha chegado, e em 2020
o Nenê acaba se consolidando como titular do Fluminense e o Ganso fica escanteado, fica na reserva ali, tanto em 2020 quanto em 2021. E aí, em 2022, o Abel Braga coloca o Paulo Henrique Ganso de volta a jogo, né? Eu lembro bem, primeiro jogo contra o Bangu no Campeonato Carioca, eu estava lá nesse jogo, Fluminense e Bangu lá no Luso Brasileiro, a gente perde por 1-0, a torcida do Fluminense vaiou o Abel, reclamou muito porque não botou o Ganso no jogo, salvo engano o Ganso nem relacionado foi, ou se foi relacionado ficou no banco a partida inteira e a galera queria que o Ganso entrasse. Depois daquilo ali, passou um tempinho, o Ganso voltou a atuar, né, primeiro na equipe reserva do Fluminense, né, se vocês lembrarem bem, em 2022 a gente jogava com uma equipe titular na Libertadores e uma equipe reserva no Carioca, só que aquela equipe reserva tinha vários jogadores que se tornaram titulares ao longo de 2022, né? Germancano, John Arias, o próprio Nonato, enfim, muitos jogadores ali dessa equipe, e o próprio Paulo Henrique Ganso, é claro, que aí começou a jogar muita bola e assume de vez a posição de titular no Fluminense na final, né? No segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no comando da Abel Braga, em que a gente se sagra campeão naquela partida que é 1-1, né? O Germancano já tinha feito 2 gols no primeiro jogo, segundo jogo é 1-1, e o Paulo Henrique Ganso joga demais aquela partida, acaba com o jogo, o Fluminense sai campeão carioca. Então, Abel Braga, né, grande ídolo do Fluminense, elogiando muito o Paulo Henrique Ganso, o nosso camisa 10, o nosso maestro. E essa história do Gabigol, hein, gente? Gabriel Barbosa punido por 2 anos por tentativa de fraude no exame antidoping. Pois é, eu já vou contar como é que isso tem alguma relação com o Fluminense para vocês, mas antes eu vou rapidinho lembrar vocês de olhar o comentário fixado desse vídeo, tá? Nesse comentário fixado você vai ver um link do canal da Central Fluminense lá no WhatsApp. Nesse canal você vai ficar sabendo de tudo o que acontece com o Tricolor na palma da sua mão, notícias exclusivas da Central, os vídeos e lives da Central a gente está sempre mandando lá, tudo do Fluminense você confere em primeira mão por lá, então clica no comentário fixado desse vídeo, vai abrir lá no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, você aperta o botão seguir, ele fica no canto superior direito, aperta lá seguir e você vai estar fazendo parte do canal da Central no WhatsApp e sabendo tudo do Flusão em primeira mão, combinado? Então tô te esperando por lá e vamos falar dessa história, porque assim, vamos lá, primeiro o contexto da história. O Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, conhecido como Gabigol, eu nem gosto muito de chamar de Gabigol, não, que eu não sou íntimo dele, vou ficar chamando por apelido, né? Mas tá aí, Gabriel Barbosa foi punido, saiu essa informação ontem, ele foi punido por 2 anos de suspensão do futebol, devido a uma tentativa de fraudar o exame antidoping, tá? Ele teria, no dia 8 de abril de 2023, urinado no potinho, vamos falar em português, ele foi mijar no potinho ali, como tem que fazer o exame, mas mijou escondido do médico. O médico tem que ver que ele tá mijando para não fraudar, para não ter nada, né? Porque ele não botar nada no lugar, enfim. E ele se escondeu ali na hora de urinar e por isso foi denunciado por essa tentativa de fraudar o exame antidoping. E o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem foi julgar o Gabriel, o julgamento já vinha desde a semana passada e o resultado saiu ontem e por 5-4, né, 5 votos a 4, o Gabriel Barbosa acaba sendo punido por 2 anos nessa tentativa de fraudar o exame antidoping, né? Vale lembrar que devido ali ao regulamento da Justiça Desportiva Antidopagem, já para mim isso não faz o menor sentido, tá? Mas ele pega 2 anos de suspensão, mas já começa a contar desde o dia em que ele sofreu o incidente, né? Que ele praticou esse incidente, supostamente, no dia 8 de abril. Então, tem 1 ano aí de suspensão dele em que ele esteve jogando normalmente, né? Só não estava jogando bem, mas estava jogando aí normalmente. E aí ele vai ficar suspenso, impedido de atuar até abril de 2025. Tá, mas e aí o que o Fluminense tem a ver com essa história, gente? Pois é que esse incidente todo, ele ocorre no dia 8 de abril de 2023, tá? 8 de abril foi um sábado em 2023, teve esse exame antidoping, o Gabriel Barbosa passou por isso tudo. E aí vocês vão lembrar muito bem, né? Uma data muito especial pra gente, no dia 9 de abril de 2023, teve um Fla-Flu. Gente, teve um Fla-Flu no dia 9 de abril de 2023, eu te lembro qual Fla-Flu foi esse. Fluminense 4, Flamengo 1, Fluminense campeão carioca de 2023, Fluminense conquistando o bicampeonato carioca. Então, Gabriel Barbosa fez isso tudo aí às vésperas de um Fla-Flu, né? Talvez para não correr o risco de ficar de fora desse jogo tão importante, pode ser.
Fato é que o Fluminense foi campeão, né? Não adiantou de nada, o Gabriel Barbosa agora tá punido, o Fluminense foi campeão. E fica, então, aqui a curiosidade para vocês, que o Gabriel Barbosa, nessa situação que eu vi muito tricolor rindo, não finjam que vocês não deram uma risadinha, tá? Que eu vi muito tricolor rindo, mas o Gabriel Barbosa ainda tem essa relação com o Fluminense em todo esse imbróglio, né? Tava fugindo ali, né? Ou tentando não fugir de um jogo contra o Fluminense na final do Carioca, não adiantou nada, né? Foi vice de novo pra gente. Vamos falar um pouquinho de Copa Libertadores da América. Eu tenho duas informações importantes para trazer para vocês, uma sobre o Colo-Colo e outra sobre o Alianza Lima. Mas antes disso, eu vou rapidamente aqui aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo, porque a gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa esse comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço para a turma. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Raul, de Araguari, em Minas Gerais, para a família tricolor lá de Maringá, no Paraná, o Rodrigues, a Ágata e a Débora, ligados aqui na Central, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Ludson de Paula, em Belém, do Pará, para o Marcos, de BH, Vivaldo, de Maués, no Amazonas, para o Francisco, de Pontalina, em Goiás, e para o Timóteo, de Marabá, lá no Pará. Um abraço para a galera, né? E o convite sempre, claro, para você que está aí assistindo. Quer que a gente mande aquele abraço, aquele salve citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Me fala aí o seu nome e de onde você está nos assistindo, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Então vamos falar de Copa Libertadores da América, porque, ó, mais uma polêmica envolvendo o jogador ex-Flamengo. Eles são viciados em polêmica, né? O Anselmo Góes traz a informação para nós na coluna dele no jornal O Globo, de que o meio-campista Arturo Vidal está sendo denunciado por inadimplência aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra, né, que o Vidal foi jogador do Flamengo, inclusive eu até comentei isso na live que a gente fez ontem, a gente está sempre ao vivo aqui, né, de segunda a sexta às 5 horas da tarde com o Papum. Eu comentei na live, né, que o Vidal não tem um histórico muito bom contra o Fluminense, né? O único jogo que ele vence o Fluminense com a camisa do Flamengo é o primeiro jogo da final de 2023, que a gente lembra bem, né? Na véspera, o Gabigol não quis mijar na frente do médico e o Fluminense meteu 4-1 na final e saiu campeão. Foi a única vez que o Vidal ganhou o Fluminense, né? Então já seria até um bom sinal, né? Ter o Vidal lá do Colo-Colo para a gente enfrentar. Mas o Anselmo Góes traz para a gente de que ele está sendo denunciado por essa inadimplência aqui no Rio de Janeiro. E seria tudo por conta de um apartamento lá na Barra da Tijuca, na época que ele morou aqui, que ele jogou no Flamengo, no nosso rival. Ele está sendo acusado pela administradora desse imóvel de ter abandonado esse apartamento, que é de frente para a praia da Barra da Tijuca, e agora, claro, está sendo cobrado por isso, né? Pô, Vidal, abandonar o apartamento de frente para a praia, cara? Pô, quando for assim, cara, faz o seguinte, já que você não tá mais querendo apartamento, você me liga, que eu vou morar lá, você paga, você já tá cheio de dinheiro, mas eu vou morar lá, pô, apartamento de frente pra praia, o cara fazendo isso, enfim. A alegação da administradora, gente, é de que o jogador simplesmente teria deixado as chaves na portaria, sem aviso prévio nenhum, e desaparecido. E aí a empresa encontrou o apartamento em péssimas condições, com sujeira, com mofo, com móveis quebrados, sem nenhuma condição de uso, e com itens pessoais do Vidal que ele deixou por lá. Ele deixou para trás esses itens pessoais. E aí a empresa alega que precisou gastar cerca de 230 mil reais para reparar esse apartamento, né? Tanto na pintura quanto na limpeza. Fico imaginando qual é o tamanho desse apartamento para você precisar gastar 230 mil em limpeza e reparo. Mas beleza, tá aí a empresa alega esse tipo de condições. Eu queria saber, eu queria uma foto desse apartamento, como é que o Vidal deixou isso, porque eu tô curioso, que ele deve ter depredado o apartamento, né? Pelo visto, 230 mil, né, com reparos, enfim. E além disso, gente, ele deixou uma pendência de 22,7 mil reais para trás referente a aluguel, ou seja, ainda deu calote no aluguel nessa administradora, e aí agora eles estão cobrando o Vidal na justiça por esse prejuízo. E por que eu tô falando disso tudo? Porque o Vidal hoje joga no Colo-Colo do Chile, né? Ele sai do Flamengo, vai para o Atlético Paranaense, mas hoje é jogador do Colo-Colo do Chile, seu país natal, o clube que o formou, ele volta para lá
nesse ano de 2024 para disputar a Libertadores, e o Colo-Colo está no grupo do Fluminense. Inclusive, no dia 9 de abril, né, vai completar um ano desse título carioca que a gente citou aqui agora, o Vidal é aguardado no Rio de Janeiro. Ele vai vir para cá para jogar pelo Colo-Colo contra o Fluminense na segunda rodada da Copa Libertadores da América. Então, Vidal vai vir ao Brasil, pode resolver, né, essa pendência, essa situação com a administradora, com o apartamento lá da Barra da Tijuca. Mas, gente, que situação, né, que o Vidal se envolveu aí, meu Deus do céu. E essa vai ser a segunda rodada da Copa Libertadores da América, da fase de grupos, Fluminense e Colo-Colo no Maracanã. Mas o primeiro jogo vai ser realizado lá em Lima, no Peru. E o GE traz para a gente informações da logística tricolor para enfrentar o Alianza Lima, né? O Alianza, que vale lembrar, é uma equipe que vem mal na Libertadores nos últimos anos, né? Nos últimos 35 jogos que o Alianza Lima disputou de Libertadores. Ele venceu só um, que foi contra o Libertad em Assunção no ano passado, uma vitória por 2-1, mas teve um jejum ali de ficar 11 edições consecutivas, de 2012 a 2023, sem vencer uma partidinha sequer na Copa Libertadores da América. Então, assim, é um adversário que tem suas fragilidades, mas a gente vai pensar, né? Tá na crescente, ele venceu na última Libertadores, já estava 11 anos sem vencer, na última ele venceu, né? Então tá na crescente. Enfim, e o jogo vai ser realizado lá no estádio Alejandro Villanueva, que é a casa do Alianza Lima, e será a primeira vez que o Fluminense atuará por lá, né? Vale lembrar que o Fluminense já jogou 6 vezes contra o Alianza Lima em toda a sua história, só que o último confronto foi realizado em 1957. Ou seja, tem muito tempo, né, que o Fluminense não joga contra o Alianza Lima. E esse estádio Alejandro Villanueva, né, esse nome é em homenagem a um grande ídolo do Alianza Lima da década de 30, ele só foi inaugurado em 1974. Então não tem como, né, o Fluminense ter jogado lá. Vai ser a primeira vez que o Fluminense jogará nesse estádio. E como eu disse, o GE trouxe, né, detalhes do planejamento tricolor para esse jogo. A partida será realizada no dia 3 de abril, é o próximo jogo do Fluminense, por sinal, no dia 3 de abril. E aí o tricolor vai embarcar no dia 1º de abril, lá para Lima, no Peru, para essa partida, né? Não é mentira, vai embarcar no dia 1º de abril, brincadeira. Mas enfim, o Fluminense vai embarcar no dia 1º de abril, né? O voo para Lima é o mais longo que o Fluminense vai fazer na fase de grupos, mas não chega a ser nada de absurdo não, tá? O voo para Lima, eu acho que são 5 horas de viagem, claro, é um voo desgastante, mas o Fluminense consegue chegar no mesmo dia lá em Lima e tem no seu planejamento um treino, tá? Lá na cidade de Lima, lá no Peru, em local ainda a definir no dia 2 de abril, antes da partida do dia 3. Eu estou bastante confiante com esse jogo, acho que o Fluminense tem totais condições de vencer o Alianza. Cheguei a comentar isso também em live ontem, né? Live de ontem, por sinal, recomendo que vocês assistam, tá de muita qualidade. A gente trouxe o Santi do portal La Glória de América lá no Instagram, faz um trabalho fantástico ali sobre a Copa Libertadores, e a gente debateu bastante todos os grupos, né? Não só o grupo do Fluminense, mas falamos também muito do grupo do Flu. Eu acho o grupo do Fluminense muito acessível, são 6 partidas em que o Fluminense tem total condição de vencer, não tem aquele jogo que você olha e fala, não, esse aqui eu acho que o Fluminense não vai conseguir ganhar. Por exemplo, ano passado tinha o River Plate fora de casa, jogo difícil, tem o The Strongest na altitude, muito difícil. Esse ano, claro, tem a dificuldade do grupo, o Fluminense tem que levar a sério, óbvio, mas são 6 jogos em que o Fluminense tem total condição de vencer, tanto no Maracanã quanto, né, fora de casa. Então, estou bastante confiante para essa partida. Vamos ver a evolução do departamento médico tricolor. Trouxe isso, informação em vídeo ontem, né? Keno ainda uma situação um pouquinho mais delicada, se recuperando de torção no tornozelo. Marlon com dores no joelho. Esses jogadores talvez não cheguem prontos para a partida contra o Alianza, mas o Samuel Xavier já está 100% liberado para esse jogo. O Paulo Henrique Ganso já está em transição, já está treinando com bola e logo deve ser liberado, além do Germancano também em transição, mas ainda sem bola, próximo de ser liberado, e o Douglas Costa ainda terminando ali os trabalhos físicos. Vamos aguardar a evolução dele nessa semana para ver se terá condições ou não de jogo contra o Alianza, a estreia tricolor na Copa Libertadores da América. Eu sei que você também não aguenta mais ficar tanto tempo sem jogo do Flu. Meu Deus, o Fluminense estava jogando, eu estava reclamando, que não estava gostando da maneira que o Fluminense jogava, estava me estressando, mas tem como não, cara. É muito tempo sem ver jogo do Fluminense e eu já tô morrendo de saudade. Vem logo dia 3 de abril pra gente, se Deus quiser, comemorar mais uma grande vitória do Flusão. Tá certo, rapaziada? Essas eram as informações que eu queria trazer pra você nesse vídeo aqui da Central. Claro, você vai deixar um comentário aqui embaixo sobre todas essas informações. Tá confiante pro jogo contra o Alianza Lima? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!